Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 30º domingo do tempo comum do ano C. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 até o 14, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Amados irmãos e irmãs, é interessante perceber a grande ligação já de cara que nós temos com a primeira leitura deste domingo. Na primeira leitura nós vimos o fato de que Deus não faz distinção entre pessoas. E Jesus aqui agora está falando exatamente para as pessoas que fazem distinção, né? Exaltando a si mesmo, confiando demais em si mesmo e desprezando os outros. E aí Jesus então conta uma parábola que na verdade, muito mais do que parábola, poderia ser algo facilmente encontrado naquele tempo. Porque nós estamos vendo 2 grupos que existiam naquele tempo e que realmente teriam tendências de ter esse tipo de costume. Por um lado, temos os fariseus, que era um grupo de lideranças religiosas naquele tempo, que tinham muito conhecimento da lei, que eram muito conhecidos pelas pessoas e que também, muitas das vezes, acabavam se autopromovendo, se vangloriando. Por outro lado, temos um grupo que era sempre desprezado pelas pessoas, que eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, por terem contato com os romanos, por muitas vezes também cobrar mais imposto do que de fato deveria, fazia com que boa parte da população estivesse distante deles. Então temos um grupo muito elogiado, muito aplaudido, né? E outro que era muito desprezado, né? Muito rejeitado por aquelas pessoas. E os 2 estavam no templo. Aqui já estamos vendo uma referência, digamos assim, à primeira leitura. O templo estava aberto para todos, para aqueles que eram aplaudidos, mas também por aqueles que eram rejeitados. E aí, diante desse aspecto que nós estamos vendo aqui, cada um está no templo de uma forma diferente. O fariseu está de pé. O ato de estar de pé é alguém que, de algum modo, também não se reconhece tão humilde, né? Embora estar em pé não necessariamente indique isso. Mas ele está de pé e a oração dele é que é muito engraçada. No início, parece que é uma oração relativamente bonita. Ele está falando com Deus e ele está agradecendo por algo. O problema é porque ele começa a se achar superior a todos os outros, aos ladrões, desonestos, adúlteros, cobrador de imposto. Ele começa a observar que, inclusive, algumas práticas que ele tinha, né, como, por exemplo, jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo, o tornava muito mais especial para o coração de Deus. E é aí onde está o grande problema. Amados irmãos e irmãs, o problema não está em ele fazer tudo isso. É algo bom. Mas, infelizmente, ele está tendo aqui uma espécie de um orgulho espiritual, né? Se achando, se sentindo superior, se sentindo mais importante, de acordo com algumas práticas religiosas que ele estava ali praticando. Em contrapartida, temos o cobrador de impostos que fica à distância, que mal olha para o céu como quem diz que está com vergonha, como quem se acha indigno, bate no peito também sinal de arrependimento e a sua oração é de arrependimento também. Ora, gente, olhando para esses 2, estamos de modo muito claro, escancarado, que um está fazendo oração verídica, né, verdadeira, e o outro não. E é esse motivo que Jesus está querendo falar, né? Sobre como é a nossa oração, como é que é a nossa postura. Quem somos nós diante desta realidade todinha? E aí, à luz desse evangelho, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode começar a se perguntar para meditar, para a nossa vida prática.
Em que áreas de nossa vida a gente se preocupa mais com a própria aparência ou a gente se confia tanto no nosso potencial ao ponto de que a humildade parece que passa longe da gente? Será que é no trabalho? Será que é nos estudos? Será que é na minha pastoral que eu sirvo? Segunda coisa, como é que eu posso cultivar melhor a minha humildade? Como é que eu posso cada vez mais reconhecer que eu sou nada e que eu dependo de Deus e que eu preciso da graça de Deus? Terceira coisa, quem seriam hoje os aspas cobradores de impostos? A gente não tem esse tipo de grupo social hoje, mas nós temos também muitas pessoas que são injustiçadas, marginalizadas. E será que eu estou enxergando essas pessoas como os fariseus enxergaram? Ou será que eu estou tendo misericórdia? Ah, José Lucas, eu acho que eu enxergo muitas vezes como os fariseus, então como mudar? Precisamos ser agentes da misericórdia nesse tempo moderno. Tem muita gente carente da misericórdia e do amor de Deus. E só eu e você podemos de fato mudar esta realidade. Quarta coisa, será que as minhas orações elas são meio que momentos de exibicionismo, né? Tem muita gente que é assim, reza em voz alta para os outros verem, estende as mãos para o alto para que os outros vejam, cantam alto para que os outros vejam. Uma vez eu lembro até de uma pessoa falando isso, que estava indo comungar de joelhos só para que os outros percebessem que ela estava comungando com muita piedade. Até que ponto muitas ações nossas, que até então não tem nenhum problema de executá-las, mas nós muitas vezes deturpamos elas. Acho que isso vale para nossa reflexão. E também, para finalizar, que atitudes eu posso tomar na minha vida, né, a partir de hoje, para que eu possa ser mais humilde e evite uma espécie de uma arrogância espiritual, uma espécie de um orgulho espiritual ou soberba espiritual. Esse evangelho, amados irmãos e irmãs, quer nos provocar, né, sobre quem estamos sendo hoje, o fariseu ou o cobrador de impostos. Que a nossa oração, amados irmãos e irmãs, seja como a do cobrador de impostos sempre, né? Meu Deus, tem piedade de mim que eu sou muito pecador. Tem piedade de mim pois eu sou fraco. Me segura para que eu não caia, porque eu posso, infelizmente, voltar atrás. Que de fato a gente possa se inspirar nesta oração e fazer dela também a nossa oração diária, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que esse estudo e esta reflexão apresentada aqui no canal para este domingo possa te ajudar, tá bom? A viver melhor a Santa Missa neste domingo, ou até mesmo te ajudar aí na sua reflexão, na sua comunidade, na sua homilia para você que é padre, tá bom? Que Deus te abençoe e te aguardo, então, nos próximos vídeos aqui no canal. E você que não estiver inscrito, se inscreva. Assim você também ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Até mais!